Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje eu vou falar um pouco sobre B3SA3. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a minha carteira de investimentos. Carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Eu peço também que você deixe o seu like, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022 e o Ibovespa fechou aí em 118.885 pontos e desde janeiro o Ibovespa vem aí corrigindo depois daquela forte queda no final do ano de 2021 e o otimismo vem crescendo cada vez mais com a nossa Bolsa de Valores. E uma ação também que vem subindo bastante nesses últimos meses é justamente a ação da B3, que também no final do ano de 2021 caiu bastante e com bastante força, mas desde o início do ano a correção começou a vir aí e esse papel vem subindo bastante. Atualmente a B3SA3 está sendo negociada por R$ 15,83 e com isso aí o dividend yield atualmente é de mais ou menos 5%. Notem aí que esse papel chegou a ser negociado por mais ou menos 10, 11 reais, chegando à mínima de R$ 10,72. Bom, e hoje, como eu já mencionei, é dia 5 de abril, finalizamos aí o primeiro trimestre de 2022. Logo as empresas devem também começar a anunciar os resultados desse primeiro trimestre. Algumas estão ainda divulgando referente ao quarto trimestre de 2021 e saiu aqui uma notícia referente a essa ação da B3. Essa notícia causou um pouco de repercussão, que nesse primeiro trimestre não ocorreu nenhum IPO, mas a bolsa teve recorde de follow-on também nesses primeiros 3 meses. E faz aí 4 anos que a nossa Bolsa de Valores não registrava uma oferta primária nesse período de janeiro até março. Alguns analistas destacaram que o motivo de não ocorrer nenhum IPO nesses primeiros 3 meses é justamente por conta da guerra da Ucrânia, que vem mexendo bastante o mercado tanto aqui no Brasil como no exterior, e também a alta da taxa de juros. Atualmente a Selic está extremamente alta, a expectativa é que aumente ainda mais. Com isso também a renda fixa vem se tornando bem interessante e alguns investidores também optam por não investir o seu capital na renda variável. E isso também fez com que reduzisse o interesse das companhias em abrirem o capital nesse primeiro trimestre de 2022. É a primeira vez em 4 anos que a B3 não tem nenhum registro de IPO nesses primeiros 3 meses. Entretanto, é a primeira vez desde 2004 que a companhia realiza 8 follow-ons entre janeiro e março. Veio aí uma notícia não muito boa, veio outra notícia muito positiva. Bom, e agora vamos começar aqui a analisar um pouco os resultados, começando pelos principais destaques desse quarto trimestre, que foi o último resultado que a B3 divulgou. A receita total finalizou em 2,4 bi, receita líquida, que é retirando alguns impostos, ficou em 2,1 bilhões de reais. Basicamente essas duas contas de receitas tiveram uma alteração aí negativa de mais ou menos 4,2, 4,4%. As despesas da B3 finalizaram o quarto trimestre em 810 milhões, aumentaram mais ou menos 12,1%. Já é um fator um pouco negativo, né? As receitas diminuíram um pouco, as despesas aumentaram. Resultado financeiro, 86 milhões, crescimento de 36,4% e o lucro líquido do período fechou em 1 bilhão e 91 milhões. O resultado foi até que estável, bem similar ao do quarto trimestre de 2020. O EBITDA recorrente da B3 finalizou o quarto trimestre em 1,6 bi, também teve uma redução de mais ou menos 4,3%, margem EBITDA recorrente 75,9% e o lucro líquido recorrente 1,2 bi. Em geral, os resultados da B3 foram dentro do esperado. Um ponto muito positivo dessa ação, que é a B3SA3, é a geração de caixa da empresa. É uma empresa que gera caixa muito rápido e muito fácil. Cada operação que alguém realiza na Bolsa de Valores, a B3 está lucrando com isso. E a empresa evidencia que a geração de caixa antes do CAPEX, aquisições e distribuições, nesse ano de 2021 foi de 13,6 bi. Com isso, nesse ano, a empresa realizou aquisições que totalizaram 2,3 bilhões. Principalmente aqui foi a aquisição da Neoway, foi a que mais pesou nesse ano. Os proventos distribuídos no ano somaram aí mais ou menos 4,7 bilhões.
recompras referente ao exercício de 2028, 1,2 bi, e o caixa gerado nesse período foi de 5,3 bilhões. Realmente a B3 conseguiu gerar muito caixa líquido nesse ano de 2021. Sobre o endividamento, temos aqui a situação atual da dívida da B3. O total atualmente do endividamento é de 14,2 bilhões de reais, sendo que a maior parte é para o longo prazo e a dívida de curto prazo é de 3,2 bilhões de reais. Levando em conta a geração de caixa da B3, não é nenhum fator que deva preocupar os investidores. Outro ponto extremamente positivo referente a essa ação da B3 é que nos últimos anos houve um crescimento muito elevado no lucro líquido, assim como nas receitas, e a empresa é uma excelente pagadora de dividendos e, em geral, conforme o lucro vem crescendo, a distribuição de proventos da B3 também vai crescendo. Inclusive, em alguns momentos, a B3 paga mais proventos do que tem de lucro. Isso ocorre devido a um fator contábil e também devido a essa fácil geração de caixa que a B3 tem. Realmente a empresa gera caixa muito fácil e muito rápido, e uma boa parte do caixa da empresa é convertida em dividendos para os acionistas, que são pagos ao final de cada trimestre. Bom, e aqui eu trago agora alguns dos principais indicadores de B3SA3, começando pelo Dividend Yield, que eu já mencionei, atualmente é de 5%. O preço da ação subiu um pouco nos últimos meses, por conta disso o Dividend Yield caiu um pouco. Mas em geral se trata de uma ação de crescimento. O lucro da empresa vem crescendo, assim como as receitas nos últimos anos cresceram bastante, e a distribuição de dividendos deve aumentar ainda mais. Os acionistas que gostam de dividendos provavelmente têm a ação da B3 aí no radar. O P sobre L 20,42 e o P sobre VP 4,30. Se trata de uma ação de crescimento. A B3 vem crescendo bastante, deve continuar crescendo bastante, afinal é a única bolsa do nosso país e por conta disso existe um certo ágio nessa ação atualmente. O endividamento, em geral o endividamento da B3 não é muito relevante e isso não é um fator que deva preocupar os investidores. Atualmente a dívida líquida sobre o EBITDA está até negativa porque a B3 nesse momento tem mais caixa do que dívida. A margem líquida, atualmente de 45,85%, também é uma empresa que tem custos e despesas muito baixos comparado às receitas. Por conta disso, a margem líquida apresenta esse valor excelente. O ROI 21,04 também é um baita valor. E como eu já mencionei, a B3 vem crescendo muito nos últimos anos e é esperado que continue crescendo futuramente. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar essa minha carteira que eu faço aberta aqui no canal, assim como as publicações semanais aqui no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.